You are my paradise, I can't deny. You make me high. There won't be no goodbye, it's no surprise. I'm hypnotized. You are my paradise, I can't deny. You make me high. You are my paradise, I can't deny. You make me high. Eu quero saudar todos. Pega só um instantinho, doutora, deixa. Consegue pegar já agora? Agora nós temos que filmar. Pode começar? Sim. Bom, Pode, doutora. tá, eu saúdo a todos. Estamos aqui no Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul para mais uma reunião do Grupo de Estudos de Direito de Família, coordenado pela doutora Aliane Bestetti. Hoje, com muita alegria, nós estamos recebendo aqui a desembargadora Maria Berenice Dias, o nosso ícone. É uma pessoa especial que vem mais uma vez nos brindar com seus conhecimentos. Eu fico muito feliz com a presença de cada um de todos que estão aqui. Gostaria de nominar, mas não é possível. Mas alegria muito grande e dizer que há mais de 40 anos este grupo de estudos contribui para a disseminação dos conhecimentos jurídicos. Esse grupo foi fundado pela saudosa doutora Helena Ibanes. Está brilhantemente agora coordenado pela doutora Aliane. E nós estamos hoje fazendo este evento híbrido, presencial, não é?
e também através do YouTube. Eu passo, então, a palavra à nossa doutora Liane Bestetti. Obrigada. Doutora Maria Berenice, muito, muito bem-vinda. Ela é mais do que um ícone, ela é a nossa Chanel. Tá? Eu brinco que ela é a nossa Chanel. E como não poderia deixar de ser, hoje é a primeira vez que nós estamos inaugurando uma forma nova, que imagino vai ser eficaz, de fazermos os nossos encontros do Grupo de Direito de Família de forma online também e podendo compartilhar com quem está em casa e não pode vir até aqui. E escolhemos exatamente o dia que viria a nossa palestrante, a doutora Maria Berenice, para podermos então lançar essa pedra nova, de uma forma nova de fazermos esse nosso encontro. E o tema, e também não é por acaso, né, que estamos fazendo tudo isso, porque o tema é o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. E ninguém melhor do que a doutora Maria Berenice para poder nos falar sobre isso. E eu vou me permitir, não é uma inconfidência, porque ela já disse isso numa vez num encontro, então eu vou me permitir só reproduzir. Quando a Maria Berenice foi para o tribunal, então, como a primeira desembargadora, ela chegou para o presidente do tribunal, ou para alguém responsável, e disse: olha, eu gostaria de ir no toalete. E ele disse: sim, mas nós não temos toaletes que recebam mulheres. Então só havia para nós vermos o que se viveu. E ela teve então que pedir. E custaram um pouquinho, né? Talvez custaram um pouquinho para poder dar as condições necessárias. Então, para uma mulher exercer a magistratura no cargo de desembargadora, o nosso tribunal há bem pouco tempo, não é tanto tempo assim, historicamente é muito pouco tempo, não havia sequer condições de receber uma mulher na condição de magistrada. Então, quem viveu isso, nada melhor do que falar do protocolo, então, criado pelo CNJ, que vem ao encontro dos nossos desejos e do sentimento de igualdade. Então, doutora Maria Berenice, mais uma vez, muito bem-vinda. É uma honra tê-la aqui. Eu vou cumprimentar a todas, assim no feminino. Não só por estarmos num maior número de mulheres, mas na esperança de que os homens que estão aqui presentes sintam o desconforto que nós, mulheres, passamos a vida inteira sendo identificadas no masculino. Então, sabe, acho que está na hora de nós equilibrarmos um pouco essas forças e ver que não é possível nos invisibilizar atrás do masculino. Se tem algo que eu sempre repito quando eu venho aqui, é que eu amo o IARGS. Olha, sou sócia desde que eu vim para Porto Alegre, né? Promovida para Porto Alegre, promovida por antiguidade, diga-se de passagem, como sempre. Faço muita questão. E sempre fui muito, muito bem recebida, muito prestigiada. A Helene Banes se tornou uma grande amiga minha, e uma pena que ela se foi, mas o Instituto continua. A Sulamita é uma presidente fantástica que faz tudo e está sempre inventando, e se junta com a Bestetti, que também não para quieta, está sempre criando, né? E ver que o Instituto, com toda a sua idade, só está faltando trocar o nome, né, do Instituto da Advocacia do Rio Grande do Sul, não sei porque que é dos advogados, enfim. Mas já pleitei isso, né? Um dia nós vamos chegar lá. Mas acho isso muito significativo. E eu, conversando com a Bestetti, assim, nós temos que falar sobre protocolo, gente. Está bem? Então vai lá falar. Então está bem. Vamos lá. Então vamos lá. Ainda que, óbvio, né, falar para vocês é praticamente falar com iniciados. Eu não sei se vocês se dão conta de que este grupo, que funciona há tanto tempo, é o único do país que tem essa persistência e esta frequência de juristas que aqui vêm para a troca de conhecimento. Gente, isso é fantástico. Isso precisa ser feito em todos os ramos do direito, em todos os locais,
porque a troca de ideias, né, reflexões conjuntas é que faz as coisas de fato avançarem. E esta preocupação que acabou tomando conta de mim, que diz com a história do protocolo, acho que é uma missão que nós é que vamos ter que enfrentar. Então, se somos nós que vamos ter que dar a efetividade, assegurar a efetividade do protocolo, eu disse, não, nós precisamos falar a respeito disso. Mais uma vez, para variar, temos que ser nós que trabalhamos no direito, nós, advogados, defensores, promotores, que precisamos levar ao Poder Judiciário este que é a melhor ferramenta que o CNJ criou. Ela tem uma dimensão fantástica, ou seja, a própria justiça, através do CNJ, se deu conta de que o Poder Judiciário é machista, é sexista, que a nossa legislação também o é, e que não se tem esta visão. Isso é revolucionário, porque assim, nós que atuamos sempre, passamos e sofremos isso diariamente, sabe? Deste absoluta invisibilidade das questões de gênero, das questões, sabe, que não são atentadas no momento do julgamento. Claro que a igualdade, nós sabemos, está na Constituição, está no Código Civil, tem todos os tratados internacionais, mas será que precisa de um protocolo? Ou para obrigar a gente a... O protocolo que é obrigatório, foi criado pela Recomendação 128 de 2022 e a Resolução 498 de 2023 tornou obrigatório e criou um comitê, né, cheio de funções, acho que são 9 ou 10 funções, para fazer os juízes assimilarem e tal o protocolo. Cá entre nós, juiz assiste palestra, juiz vai a evento, juiz senta para, de modo geral, né? Não. Então, assim, por incrível que pareça, eu tenho experiências assim, trágicas, né? E nós no escritório também, eu quero até saudar aqui, que estão aqui as minhas sócias, a Ana e a Marta, nós até vimos falando nisso, né? Como as pessoas se surpreendem ainda quando se fala no protocolo. E isso em tribunais, gente. Eu fiz uma sustentação oral em Belo Horizonte. O relator nunca tinha ouvido falar no protocolo. Eu fiz uma palestra esses dias, acho que na cidade do interior, tinha 300 pessoas, a maioria advogados de toda a região, enfim. Eu não ousei perguntar quem é que conhecia o protocolo e muito menos quem tinha lido o protocolo, né? Mas todas as pessoas vieram dizer que nunca tinham ouvido falar. Então, algo que já está em vigor há 2 anos, não é possível. Ele assim, ele só terá efetividade se nós provocarmos os juízes e trouxermos o protocolo invocando em cada uma essas circunstâncias. Mas por que isso? Porque não adianta, porque esse machismo estrutural, que é o termo que se usa, está entranhado na sociedade, aliás, está entranhado até dentro da gente. Vamos combinar que nós somos criados, né, com essa diferença e essa hierarquização, que nós somos belas, temos que ser recatadas do lar, nascemos para sermos donos de casa, que o lar é o nosso doce lar, que a nossa gratificação é essa, todos os deveres de cuidado é conosco, que isso nos glorifica, que a maternidade é algo sobrenatural, não sei, fala um instinto maternal, como se a gente fosse bicho para ter instinto, enfim. E foi aonde nos disseram que nós tínhamos que ficar ali. E isso vem se repetindo e a gente acaba, introjetando na gente, às vezes até a maneira da gente educar os filhos também acaba fazendo um pouco dessa divisão. E isso se reflete na própria legislação. Eu até trouxe alguns artigos do Código Civil que são muito emblemáticos, né?
Por exemplo, as presunções de paternidade. É possível a lei dizer que o marido é sempre o pai da mulher? É o pai dos filhos de uma mulher? A lei diz. Porque tem o dever de fidelidade. O dever de fidelidade é cobrado de quem, gente? Quem é que é punido por ser infiel? Sabe? Quem é que acaba alijado? Né? A mulher. E vejo, mesmo que ela confesse que ele não é o pai, mesmo que ela confesse adultério, persiste esta presunção, que no fundo é a presunção de fidelidade e não é a presunção de paternidade. E em época do DNA não vejo nenhuma justificativa. Tentei tirar isso do projeto do Código Civil, não consegui, né, porque a tal da comissão de juristas, olha quem chega lá. Muito obrigado pela presença. Isso está entranhado por nós. E não adianta, né? O juiz, quando veste a toga, acaba não se despindo esses preconceitos e esses conceitos pré-estabelecidos que se tem. E nós vemos isso diariamente no exercício da nossa atividade profissional. Eu sei que o protocolo recebe várias críticas, dizendo, não, mas então querem que a justiça seja parcial? Não. Queremos que a justiça atenda ao princípio da igualdade, né? Que a gente não pode tratar igual os desiguais. E esta desigualdade, ela existe. Porque as consequências desse desequilíbrio de que fica o homem detentor do poder, sabe, com dono do patrimônio, com o poder que sempre meio que teve de sobrevida ou morte das mulheres, isso não existe mais. Médio, olha o número de feminicídios, né? Olha o número da violência doméstica. Então não dá para dizer que isso não existe. Enquanto existir esse desequilíbrio, por exemplo, com relação aos filhos, é algo que eu me bato muito, que eu tentei também alterar no Código Civil essa inconstitucionalidade que permite que um dos pais leia, se o pai abra a mão da guarda, que é uma palavra horrorosa, né, dos filhos, ninguém pode abrir mão de uma obrigação, né? E motivadamente, não, eu não quero, deixa para lá. Quem é que fica sobrecarregada? Quem é que exerce todos os encargos parentais? Quem é que não acaba recebendo nada? Nenhuma indenização por estar fazendo um trabalho que não é só dele, porque o trabalho também é do outro. Então ela não consegue se desenvolver profissionalmente, sabe? Não consegue avançar, acaba ganhando menos, né? Pessoalmente, emocionalmente, afetivamente, só tem... E na hora da fixação dos alimentos, olha que eu tenho batalhado para ver se atentam a essas questões. Então, muitas vezes, por exemplo, quem tem filhos especiais, filhos que necessitam de cuidados especiais, quem é que fica cuidando? A mãe não consegue trabalhar. Vai conseguir convencer o juiz de que os alimentos têm que ser diferenciados. Que essa mulher, ela não tem condições de trabalhar. Então, ela merece os alimentos porque ela está desempenhando sozinha essas funções. Mas nós temos que vencer essas questões. E o protocolo veio para isso. É um documento absolutamente didático, de uma leitura extremamente fácil, que traz conceitos fundamentais, traz muitos exemplos, aborda em muitas áreas essas questões, e a gente tem que se encharcar dele para ver assim, como nós precisamos fazer uso desta ferramenta, para reivindicar determinados direitos. Porque ainda por cima se tem uma circunstância. Se a gente invoca o protocolo e o juiz não enfrenta, recorre para o tribunal tem que anular, porque a adoção do protocolo é obrigatória. Ou gente, vai ter que ser goela abaixo. E esta é a nossa função, fazer com que os juízes enxerguem essas realidades e que elas, de fato, não têm. Eu até fiquei pensando algumas situações que está no nosso cotidiano e que, se nós não invocarmos, esta necessidade dessa atenção diferenciada, as coisas vão continuar como estão. Vejam
essa decisão horrível do Zanin, né, do Supremo Tribunal Federal, nesse ADPF 591 de 2024, onde ele diz que o procedimento de alimentos é de menor complexidade. Sabe, você se lembra aqueles dos crimes, de ficar... É isso, os alimentos é isso, então não precisa ter advogado. Quem é que vai para a audiência sem o advogado? Só pode ser a mulher, que não tem como contratar advogado, que não tem isso, que não tem aquilo. E assim, ó, aqui no Rio Grande do Sul até eu não sei, mas tem vários estados, esses dias ainda me falaram do Rio de Janeiro, os defensores não vão nas audiências. O juiz não nomeia ninguém. Sabe assim? Então, como é que essa pessoa que está com necessidades, né, de alimentos para os filhos, ela vem representando os filhos, na sua maioria, não vai estar, pode estar sem advogado. O pai vem sempre com advogado, né, porque ele que é o detentor do poder econômico, é ele que vai ter que pagar, então ele sempre vem calçado. Não é possível que a justiça desse Brasil consiga enxergar isso. E foi uma votação unânime. Eu confesso que não sabia desse julgamento, fiquei muito brava com o IBDFAN. Como é que nós não vimos isso? Como é que nós não fomos ser amicus curiae? Como é que não foi lá fazer sustentação oral? Mas assim, se a gente se dá conta, sabe, está entranhado ainda isso. E isso precisa ser mudado. Eu até, assim, muitas das questões que eu trouxe muito com os direitos dos alimentos, que é o livro que eu estou atualizando agora, dos alimentos aos bocados, né? Mas assim, ó, que se naturalizaram e que nós não estamos questionando, né? Uma coisa que me atrapalha muito é o termo inicial da obrigação alimentar. A lei diz, o artigo 4º da Lei de Alimentos diz com muita clareza, o juiz fixa os alimentos ao despachar a petição inicial. O que é isso? Uma tutela antecipada, uma tutela de evidência. Para usar a ação de alimentos tem que ter a prova da existência do vínculo obrigacional. Sabe? E todas as liminares, elas possuem efeito imediato, em todos os lugares. Só que alimentos não. Porque tem aquele dispositivo do parágrafo 2º do artigo 13 da Lei de Alimentos lá, diz que os alimentos são devidos, retroagem, que também é outra imbecilidade, que saiu uma súmula e tal, retroagem mesmo quando reduz, quando exclui, retroagem é a data da citação. Então, os juízes dizem que os alimentos são devidos a partir da citação. Enquanto isso, o devedor se esconde da obrigação alimentar e o filho não come. Né? E mais, quando é que o juiz manda pagar, gente? 10 dias após o vencido do mês. Então, aí já soma 40 dias depois que ele for encontrado, é que vai pagar os alimentos. Durante esse período, o filho não come. É isso. Alimentos que é para sobrevivência são pagos depois de vencido o prazo. Não pode, tem que ser com vencimento antecipado. E veja que quando se fala em legado de alimentos, que não tem por base a necessidade, é só um legado de alimentos, não tem esse pressuposto. O artigo 1928 diz que os alimentos são devidos no começo de cada período. Então, se a lei de alimentos, o Código Civil, não estabelece quando é que isso é pago, gente, uma elementar norma de hermenêutica, assim, se invocam os dispositivos de outros campos que, né, analogicamente, têm aplicação. Não vejo nenhum motivo para não dizer que os pagamentos... Porque a obrigação sempre existe. Ele sabe da obrigação, o filho está lá, o filho é dele, enfim. Sabe? E vejo que nós nunca questionamos isso na justiça. Não é? Alguém entra e pede que os alimentos sejam pagos antes? Não. Mas se a gente se dá conta, invocando, sabe, essa circunstância de que a criança está lá, a criança está desassistida, a criança não tem, sabe, alimentos, então, né, não precisa o pagamento ser antecipado e tal. Não tem, e parece que está tudo bem. Isso vai mudar, se não nós provocarmos, não vai mudar. Sabe? Às vezes a gente tem que fazer até certa, quase uma meia-culpa, às vezes até por não ter pensado em algumas coisas nesse sentido. E outro ponto que eu me atrapalho muito é com relação à obrigação dos avós, né?
que está bem, eles têm natureza suplementar, subsidiária, autoescambal, sabe? Mas o que a lei diz? O artigo 1698, que quando o obrigado a prestar alimentos não tem condições de pagar, a obrigação passa aos seus ascendentes. Ou seja, se o pai não paga, a obrigação passa para os ascendentes. Está lá, com todas as letras no Código Civil. E o que a jurisprudência criou? Absurdamente. Ah, não! Se o pai não paga, mas a mãe tem que pagar, a mãe tem condições, então não chama os avós. Bom, em primeiro lugar, a lei fala em antecedente. Ascendente, pais não são... a mulher não é ascendente, nada. Mas então a mulher que fica com os filhos, com o pai que não paga alimentos, e ela com todas as restrições profissionais que tem, porque está lá com os filhos, não recebe alimentos, aí ela tem que arranjar um jeito de não deixar o filho morrer de fome. Então ela arranja lá e trabalha alguma coisa. Ah, não, mas se tu trabalha, então não pode ir atrás dos avós, por mais ricos que as avós sejam. E isto é uma construção jurisprudencial que eu confesso que eu não encontro respaldo na lei. Né? E também nunca vejo, e a jurisprudência se consagra nesse sentido, e sabe, e nós, no momento que está consolidado, parece que nós esquecemos de pensar, dizer, será que isso está certo? Será que... Vamos olhar a realidade daquela família, daquela pessoa, daquelas pessoas que estão lá, que nos procuram nos escritórios, sabe? Mas qual é a urgência, qual é a necessidade, qual é a situação? Mas é esta fotografia dessa realidade é que nós precisamos trazer, mostrar para o juiz, olha, gente, não é possível nisso e tal. Confesso que eu ainda não vi nenhuma linha de sustentação nesse sentido, porque eu nunca vi num acórdão rebater esse tipo de argumento, ou seja, o argumento que nunca nem é suscitado. Mas se a gente for olhar, né, a situação como ela é terrível. Né? E vocês querem que eu continue numerando as coisas? Eu já queria que vocês me dissessem o que vocês já passaram. Eu já passei por muita coisa com essas circunstâncias. Né? Então, assim, veja, o pai não paga. A mãe entra com execução representando os filhos. E ele não paga. E ela sustentando sozinha. Então, mas só que assim, o filho completa 18 anos, ou 16 anos, ou 18 anos. Ele tem que vir para o processo, ele mesmo, em causa própria, enfim. Aí começa o pai, vem morar comigo. Não, vem morar comigo, eu te dou tudo. Tu vê, a tua mãe quer me botar na cadeia e tal, vem morar comigo. O filho vai. Quem é que passa a representar o filho? Ou se ele tem 18 anos, ele mesmo. O que acontece com o processo, gente? Essa verba que está sendo cobrada está bem em alimentos para o filho, que tinham que ser pagos pelo pai. Mas como ele não pagou, alguém pagou essa conta. E o caixa não foi do filho. Então, assim, se extingue o processo. Ela fica, no mínimo, subrogada nesse direito. Sabe? Ela tem que continuar, sabe? Que seja para... Né? Não. Ela, se quiser, ela tem que entrar com ação de cobrança no juízo civil para buscar essa... Se ele não pagou para o filho, mesmo com a ameaça, não vai de pagar para a mulher. Ou seja, esse crédito desapareceu. Simples assim, sumiu. Isso é. E não há subrogação. Teve até uma circunstância que conseguimos mudar, até foi lá do nosso escritório, né? Até porque uma pessoa veio me procurar e dizendo assim, pois é, eu estou separada, 17 anos, enfim, e no fundo não foi feita a partilha. Né? E agora que eu fui atrás da partilha, sabe, disseram que prescreveu. Como assim? Não posso mais, porque prescreveu, passou 10 anos. Eu disse, não, direito de propriedade não prescreve. Gente, o Superior Tribunal de Justiça é encharcado de decisões nesse sentido. Então, sabe aquela mulher que não toma a iniciativa de pegar, o patrimônio está sempre na mão do homem, não tem essa iniciativa, em primeiro lugar porque às vezes desenrola, muitas vezes porque ela está, sabe, com dificuldade, às vezes, sabe, até para não
desentendimento com causa do filho e tal. Gente, até há bem pouco tempo atrás, perdia todo o patrimônio. Nós começamos uma campanha, né? E eu lá na comissão, essa de juristas, comecei a falar com o meio mundo, com o ministro, não sei o quê, não sei o quê, escrevi um artigo. Agora o Superior mudou de posição. Mas quanto patrimônio até hoje, isso deixou... gente, isso aí passou batido. A impressão que eu tenho é que nunca ninguém parou para pensar. Disse, não, isso é direito de propriedade. Copropriedade, ela não se extingue, não tem como. Mas, assim, o que eu queria chamar a atenção é isso, assim, como é que essas situações se cristalizam e passam a ser verdades absolutas e que ninguém questiona, nem se recebe mais recurso, nem nada, e as coisas vão indo, né? Vejo uns alimentos devidos, obrigação entre cônjuges e companheiros. Existe obrigação da mútua assistência, então dever de prestar alimentos. Mas assim, se não pede alimentos na hora do divórcio, da dissolução da união, depois não sei por que não pode pedir mais. Pode ficar doente, paraplégica. Não, agora já passou do momento, aquilo lá desapareceu. Só que assim, alimentos são devidos, pelo que diz a lei, né, a depender da necessidade de um e da possibilidade do outro. Simples assim, sabe? Enquanto um pode e o outro precisa, tem que pagar, né? Não mudou o tal do binômio, o trinômio, né? Tudo bem, só que a jurisprudência se consolidou de que não, alimentos devidos à mulher, elas são excepcionais e temporários. Por quê? Pois é. Não, por causa da igualdade entre homem e mulher. A igualdade está lá na Constituição para ser alcançada. Não, mas né, ela não trabalhou porque não quis. Não, em primeiro lugar, porque houve um pacto entre os dois, né? E, ora, então tu não precisa trabalhar, que teu emprego é uma merreca, tu não ganha nada, você vai pagar uma babá, empregada, vai sair muito mais caro, tu fica em casa cuidando dos filhos, e aquela ideia sacralizada lá do casamento, filho, bonequinha, este é a minha maior função na vida, a maior obrigação é essa. Não, eu tomo conta de tudo para deixar, eu próprio a casa, enfim, toma conta disso. Aí é ótimo, porque ele chega em casa, a mulher está com tudo pronto, enfim, toda bonita, eu sempre digo fresca e orvalhada, que a Marta e a Ana se morrem de rir. É uma situação, houve um acordo entre eles nesse sentido, né? Bom, o dia que se separam, anos depois... Quebrou o acordo. Quebra o acordo. E não tem a consequência jurídica. E aí, assim, esse que eu fiz a sustentação em Belo Horizonte, né? Aconteceu bem isso. Então, era isso, ele era deputado, ele era fazendeiro, ela ficou cuidando dos filhos e tal, doente e tal. Tá? E se separaram, ele ficou pagando alimentos para ela, né? Que corresponde a uma merreca de R$5.000 de tudo, o dinheiro que ele tem, enfim. E ele pagou os alimentos, ela ficou com os filhos viajaram o mundo afora por causa dos esportes que se dedicaram, e ela sempre acompanhando os filhos. E depois de 10 anos, 12 anos, não sei, ele pediu para exonerar a obrigação alimentar dela. Já tinha parado de pagar para os filhos, que já estavam emancipados. Disse que tinha uma filha, mas a filha já tinha 16 anos. Qual foi a resposta da justiça? Mas ela, durante todos esses anos, ela não procurou emprego. Ela não foi atrás de prover a própria subsistência. Eu digo, bom, então ela está sendo julgada e punida. Isso não estava no radar da vida dela. Não, mas a doença que ela tem, ela estava com 64 anos, a doença que ela tem, o laudo não diz que é incapacitante para o trabalho. Aí fala em protocolo, ninguém sabia do que eu estava falando. Eu disse, gente, mas ela não tinha que procurar trabalho. Não tinha. Ele tinha essa obrigação, e foi o acordo que eles fizeram no começo e até fizeram depois no divórcio. Não. Então, assim, o juiz faz um exercício de futurologia, não sei de onde é que ele tira esses poderes. Não. 6 meses está bom para ela entrar no mercado de trabalho. Não, 1 ano.
2 anos é o máximo, né, de que isso pode ter. Mas durante esse período ela ficou lá, ficou sozinha, ficou com os filhos, teve que se adaptar, arranjar casa, não sei o quê, cuidar de filho e tal, alimentos, não paga alimento, não sei o quê, não sei o quê. Não tem, nós sabemos como é difícil entrar no mercado de trabalho hoje em dia, gente jovem, gente qualificada, gente com curso, cursinho, cursão. Ah, aí para. Depois ele para. Não, mas não dá para pedir prorrogação. Não, não dá, porque se não conseguiu azar, eu tinha que ter conseguido. Gente, isso é típica questão de gênero. Típica. É não, sabe, não ter essa lente para essas circunstâncias. Algo que precisa ser trazido para dentro do... E o protocolo, então, nesta visão, viria o encontro Exatamente. da nova perspectiva. Exatamente. Porque a gente tem que fazer assim, ó, ao entrar com a ação, contestar a ação, recorrer para o tribunal, sempre, sabe? Olha, a questão é essa e tal, não sei. Há necessidade de se atentar à questão de gênero por isso, nos termos do protocolo, tal. Isso tem que entrar, tem que parar pronto lá no escritório da gente para colocar lá. Tá? Porque se o juiz não disser nada, recorre para o tribunal e diz, olha, ele não atendeu o protocolo, não fez nada, não disse nada, tem que anular esse julgamento. A gente já pede a nulidade do julgamento. Tá? E isto precisa vir. Então, assim, se nós não fizermos este movimento de dar efetividade a esse protocolo, gente, as coisas vão continuar assim ou vão piorar. Eu tenho certeza que todos vocês têm experiência de que, cá entre nós, a jurisprudência está piorando, o valor dos alimentos estão diminuindo, né? Cada vez diminui mais. Mesmo para filho, para não sei o quê, não sei o quê. Aí, se ele tem filho, resolve ter filho de outro relacionamento, eu pego para reduzir os alimentos de um filho, vai pagar alimentos para o outro, porque ele resolveu ter filho sem ter condições de manter, de prover, tem que tirar de um para pagar para o outro, sabe? E as coisas, o que mais me atrapalha é que elas se cristalizam assim. E ao se cristalizarem, ninguém questiona. E acho que nós agora temos na mão uma ferramenta onde nós devemos, acho que esse é um compromisso que a gente tem que ter com quem nos procura no escritório. Nós trabalhamos com o direito das famílias, acho que este é fundamental, sabe, se atentar a isso. Então, leia o protocolo, é uma sentada, a gente lê todo ele, sabe, ele é de muito fácil dicção, sabe, peguem lá, tem livros interessantes já, o desembargador Cambi do Paraná escreveu o primeiro livro a respeito, recheado sabe, ele é muito bom. Aliás, ele vai fazer palestra no nosso congresso do Mercosul, já estão todos convidados, né, do IBDFAN. Ele vai falar sobre esse assunto. Eu queria falar, mas o Conrado disse que ele vai falar... Ele já tinha se comprometido, só. Não, mas eu vou falar, não pensa que eu não vou falar, não, me manda. Ele vai falar do protocolo, mas eu vou dizer assim, gente, somos nós que temos que assegurar a efetividade disso. Eu acho assim, está nas nossas mãos, mais uma vez. Porque assim, quem é que constrói a jurisprudência desse país? Somos nós. Somos nós que levamos, recebemos no escritório. Assim, não está no livro, não está na lei. Não, então não tem direito. Volta o dia que tiver uma lei. Não. Então, assim, nós fizemos, construímos, pegamos a Constituição, pegamos isso, não sei o quê, vamos, argumentamos e tal, discutimos, e isso e aquilo, pegamos toda a principiologia e vamos lá. Pedimos uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, perdemos todas, né? Mas uma hora vai. O Rodrigo, ele disse que o mais difícil, que ele levou anos para conseguir, foi o abandono afetivo. Ele disse que um menino chegou no escritório dele, sabe, mal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não, o pai sempre pagou alimentos e tal. Mas ele nunca quis me receber, nunca quis isso, nunca quis aquilo. E o Rodrigo disse, mas isso está errado. Não, mas isso está mal. Mas se há uma obrigação constitucional de cuidado, legal, como dizer, mas o pai tem que cuidar. Não pode não cuidar. Não adianta impor um dever se não tiver uma sanção. Foi até o Supremo, Fátima Nancy, não tem obrigação nenhuma, não tem que gostar. Ninguém está falando em gostar, está falando em exercer essa obrigação de cuidar.
Aliás, esse é o novo projeto de BDFAN, é bom que você já fique sabendo, né? Que é as oficinas de coparentalidade. Nós agora vamos fazer um curso, né, sobre isso, para parar com essa história de que a tal da convivência, que não dá para falar mais em guarda, né? Filho não é objeto, visita muito menos, ninguém visita filho. Sempre, o Rodrigo diz, né, as palavras têm força e poder, não tem que abandonar essa linguagem, tem que falar em convivência. Sabe, o juiz de guarda compartilhada, né? Como é que é? Então tá, 15 dias fica com a mãe, final de semanas alternados com o pai, um pernoite por semana. Gente, isso é uma convivência compartilhada? O que o pai faz nessa história? Leva o filho no McDonald's no final de semana. Só não sabe nem o nome da professora, nunca leva na aula, não leva no dentista, vacina, nada. Então, isso são sucessivas guardas unilaterais, onde todo o encargo fica com a mãe. A chatice do escova-dente, vão fazer tema, está na hora de dormir e tal. O pai é maravilhoso, maravilhoso, né? Pode fazer tudo. Porque como já fica pouco tempo, não assume responsabilidade nenhuma. Gente, isso está errado. Então, a ideia é livrar o juiz desse encargo, que eu acho que ele é incompetente para fazer isso, e eu falo mesmo, até por ter sido juíza, ele não tem como decidir a vida de uma criança. É de uma irresponsabilidade dos pais jogarem a decisão sobre a vida dos filhos dele para um estranho, desconhecido que é um juiz. Ninguém sabe quem é o juiz, como é que ele pensa e o que o juiz faz. Ou ele, o seu assessor, ou o seu estagiário, faz tudo igual. Tudo igual. Já tem um modelão. Quem você fazer audiência sabe, já vem um modelão pronto. Como é que então tá, é assim. Tará, troca de sexta para sábado, no máximo, dependendo da idade da criança. E é isso, Natal, Ano Novo, férias, das férias e tal. Gente, e as circunstâncias especiais dessa criança, por que mesmo está na casa da mãe o pai não pode levar na escola? O pai tem carro, a mãe não tem carro, tem que ir de Uber todos os dias para a escola. Isso não se faz, e a gente não faz no escritório da gente, vamos combinar, e o juiz mesmo faz, e a gente não consegue nem mediação, nem nada. Então a ideia é formar mediadores para montar planos de coparentalidade. Como é que nós vamos fazer? Assim, botar aqui. Quem é que leva, quem é que busca e tal. Então, o juiz não vai fazer, tem que ser nós. E isso vai levar à homologação judicial. Prever revisões periódicas, pode prever até punições se não faz, compensações e tal. Mas, assim, essas coisas nós temos que mudar, né? Então, acho que se a gente não trouxer esta realidade que subjaz na vida das pessoas, sabe, e que a ideia daquela justiça cega, ela não é cega, ela não pode ser cega, ela tem que ter os olhos abertos, porque tem que julgar a realidade da vida como ela é, que não está acontecendo. Agora nós temos a chance de fazer isso acontecer. Nós não temos só a chance, nós temos a responsabilidade de modificar isso. Então, eu queria agora trazer para vocês sucesso as experiências de vocês, porque eu trouxe algumas minhas. Sei. Aberto para participações. Doutora Berenice. Aqui, tem que ser assim por causa Sim. Tá. Doutora Berenice, parabéns, como sempre, muito elucidativa, muito clara. Os teus exemplos e a tua didática e experiência muito feliz, sempre muito enriquecedor. Com relação à alienação parental em face ao protocolo, como é que tu está vendo, como é que tu vê, qual é o teu pensamento, a tua visão sobre essa questão? Existe esta campanha contra a alienação parental, a lei da alienação parental, que nada mais é do que um reflexo, né, deste poder que as mães acham que têm com relação aos filhos. Elas são as donas dos filhos, os filhos saem da sua barriga, então elas têm que ficarem com o poder dos filhos. Tá? Quando isso foi desvendado, sabe, se chegou, sabe, ao Poder Judiciário. Aliás, um dos que apresentaram e elaboraram a lei foi um juiz que foi até lá no nosso escritório, né, que se imaginou essa lei no momento que as mulheres se sentiram
entre aspas, ameaçadas de que, bom, eu não sou mais dono do filho, ele não fica sob a minha residência, vê se é possível, sabe? O juiz atribuiu a residência do filho, porque nem determina, fala quando é em cidades separadas, que também não precisa, né? Mas todos os juízes dizem assim, prêmio de consolação. Não, é guarda compartilhada, mas o domicílio é lá. E a mulher continua com o poder, ele só sai. Não, se não é no teu dia, não dá, mas tem aniversário da bisavó. Não, o poder. Então, assim, esta campanha toda é exatamente por falta de atentar a essas questões de gênero que há toda essa busca de descredenciamento da lei. E que já pediram 1000 vezes, né, para revogar a lei. Até hoje nós estamos conseguindo que não seja revogada, talvez ela tenha que ser um pouco aperfeiçoada, enfim. Mas assim, revogar a lei não vai fazer a alienação parental desaparecer, nem vai tirar dos juízes a obrigação de penalizar quem impede esta convivência, porque isso é algo inerente à autoridade parental, ao poder familiar, né, também dentro das obrigações de convívio e tal. Então, assim, então elas vêm, fazem uma mistureba com violência doméstica, sabe, e acabam, como sempre, a minoria barulhenta, né, entrando em contato com parlamentares e convence muita gente. Não, olha só, a justiça está entregando os filhos para os abusadores. Em primeiro lugar, decisões que tiram os filhos, elas são muito raras e, de um modo geral, tem vários estudos psicossociais dentro do processo e tal, que são feitos, que demonstram que, olha, e nós todos sabemos que existe não só mães, mas também pais alienadores, ainda que a maioria é mãe, porque a maioria dos filhos fica na companhia da mãe. Então, assim, acho que o protocolo serve muito para se buscar a efetividade da lei da alienação parental. Doutor Jorge. Uma honra tê-lo aqui, uma honra. Tem que vir aqui por causa da gravação. Por favor. Hoje nós estamos online. Nós estamos online hoje. Queria cumprimentar muito aqui a desembargadora Maria Berenice pela apresentação dela, a postura e pensamento dela, a importância que tem hoje no Brasil. Queria cumprimentar também a nossa presidente, a doutora Sulamita, e as organizadoras, a doutora Eliane e a doutora Ana Lúcia, enfim, a todos presentes. A minha pergunta é assim, qual é a natureza, porque um protocolo se manifesta no mundo jurídico através de uma resolução do CNJ, é assim que ele se materializa, não é? Qual é bem a natureza dessas resoluções? Por quê? Porque alguns juízes, sobretudo os mais distantes da capital, muitas vezes não se sentem submetidos ao império, se for assim a palavra, do protocolo. Não, o protocolo aqui não se aplica, porque aqui não tem protocolo, né? Então, a minha preocupação acho que teríamos que clarificar a natureza do protocolo que se manifesta numa resolução e qual é o grau de vinculação, já que ela é para o Poder Judiciário, qual é o grau de vinculação do magistrado ao protocolo. Coisa boa. Muito obrigado. Bom, é uma norma cuja obediência ela é obrigatória. É como aqueles precedentes, né, que tem, os juízes necessariamente são obrigados a seguir. A jurisprudência vinculante, essas teses, essas súmulas, enfim. Mas, como sempre, tem gente que não obedece, né, Trindade? A gente sabe disso. Mas, principalmente essa segunda resolução, que foi a que tornou obrigatória, né, por parte dos juízes fazerem a apreciação. Assim, obrigatório não precisa nem ser motivado pelos advogados. O juiz é que tem que trazer isso. Inclusive, nós entramos agora num processo, quando foi pedido os alimentos, não tinha sido invocado o protocolo, e veio o juiz na decisão liminar, majorando os alimentos, atentando ao protocolo. Eu acho que isso já é um grande avanço, né? Mas essa segunda resolução, a 492, torna obrigatório o cumprimento. Então, assim, se os advogados suscitam o protocolo e o juiz aqui não se aplica, quando você recorre ao tribunal,
Aí diz assim, olha, ele tem que aplicar. Isso pode gerar a nulidade do julgamento por falta de enfrentar um dos fundamentos trazidos pela parte. Se ele não, ele deveria enfrentar mesmo sem provocação, né? Acho que talvez, não sei se o tribunal lembraria, mas se isso fez parte do fundamento do pedido, que eu acho que é importante fazer parte, né? Trazer essa pretensão, isso o juiz tem que responder. E não pode dizer aqui não se aplica. E se o tribunal não reconhecer, tem o especial, né? Sim. Aí nós teríamos um obstáculo na permissividade do especial. Mas nós podemos abrir isso, porque se é de cunho obrigatório, vai negar vigência, negou vigência a alguma coisa. Não é uma lei federal, mas... Tu, Marta, que é especialista em RESP, tu acha que daria para isso ser... Em toda uma principiologia, né? Acho que dá para construir. Não, tudo se constrói. Tudo se constrói. Mas vejam, nós temos que ter uma terceira, né, um poder, aspas, superior aqui. Se o STJ começar nacionalmente, né, a começar a tomar decisões nesse sentido, certamente os tribunais estaduais vão nessa linha. Claro, então, hoje não existe, ou pelo menos desconheço, alguma decisão que tenha vindo de um RESP, algo que tenha sido clamado lá no RESP de descumprimento, ou negativa de vigência, seja lá o que for. Mas que isso é uma matéria, se é de cunho obrigatório, e o tribunal, o juiz não obedeceu, o tribunal não obedece, há uma infringência, então essa infringência pode ser reconhecida pelo STJ. Eu acho que a gente tem que se atentar a isso, porque senão também nós morremos nós morremos aqui no nosso tempo e a gente precisa do STJ. Quantas matérias o STJ pacificou, quantas matérias ele decidiu, né, que veio ao encontro. Né? Bom, mas em algum momento eles não vão ter escapatória. Eu acho que eles vão ter que enfrentar. Alguém, por favor. Só me perdoa que tem que chegar perto aqui para que nós todos possam ouvir. Boa tarde a todos. Meu nome é Renata, sou advogada criminalista, mas agora, em decorrência de todo esse acúmulo, né, de violência contra as mulheres, tenho sido procurada eminentemente para defender o direito delas. E acho que inovei e gostaria muito de saber a sua opinião a respeito, eu atuei num caso de medida protetiva para afastar o agressor de um lar. E anterior a esse processo, a minha cliente já tinha passado por um acordo de homologação, de dissolução de união estável, e ela abriu mão de um patrimônio de mais de R$1 milhão. E eu gostaria de saber a opinião das colegas e da senhora, especialmente, se a mulher está no ciclo da violência, e assina um acordo nesses termos. Na minha concepção, eu acho que ela não tinha todo o discernimento necessário para tomar essa decisão. É como se ela estivesse pagando para sair daquele lar violento. E eu gostaria de saber, do seu ponto de vista, né, a partir do protocolo de igualdade de gênero, como que daqui para frente a gente vai poder abordar essas questões. Muito obrigada. Nós até tivemos, né, uma situação dessa, não sei se tu quer falar, a Ana estava contigo, estava com a Marta. Mas foi anulado, né? Porque eu já vi jurisprudência nesse sentido de que... vício de vontade. Vício de vontade, né? Então, e assinado desta forma, a possibilidade tem um prazo de 4 anos para buscar anulação, enfim, sabe? Mas a alegação do vício da vontade. Além do que, ninguém pode abrir mão da totalidade do seu patrimônio sem ficar, né, com meios de garantir a própria subsistência, enfim. Mas acho que, tendo a violência doméstica caracterizada, eu acho com... Sim. Cada vez mais a necessidade desse trabalho interdisciplinar com os profissionais da área da saúde psicológica e mental. Até em homenagem ao Trindade, eu vou usar uma expressão que eu gosto de muito dizer assim:
as áreas psicossociais, elas coloriram o direito. Vieram para trazer, nos encharcar desta realidade das pessoas enquanto, com todas as suas peculiaridades e tal. E isso sensibilizou os juízes. Agora, por exemplo, se fala em como é que se construiu socioafetividade, como é que, sabe, se traz essas novas estruturas, né, que vêm sendo reconhecidas exatamente pelos vínculos de natureza psicológica que surgem. Ainda que exista uma exigência, que eu confesso que eu acho um absurdo, e até eu gostaria de saber o que o Trindade acha, já que nós estamos aqui num diálogo. Eu sempre gosto de aproveitar a tua grande sabedoria. Para o reconhecimento do abandono afetivo, porque assim, para mim a responsabilidade é objetiva, né? O pai não pode abandonar, se abandonou tem que indenizar. Porque as sequelas, elas existem. Elas podem não se manifestar agora, mas a criança eventualmente vai sofrer. Mas assim, o que está se exigindo é uma prova de que o abandono causou algum prejuízo a esse filho. Eu acho uma prova absolutamente descabida. O que tu acha, Fred? Eu tenho visto também essa posição. Por favor, doutor Trindade. Parece que há uma relação estrita de causalidade, que é o modelo antigo. Né? Como se a uma causa deveria ter um efeito. Quando nós sabemos hoje que pela multidisciplinaridade e multicausalidade, um evento, obrigado, um evento pode causar muitas causas. Né? Uma causa pode causar muitos resultados. Ou aqui ou daqui para frente. No futuro, a gente não sabe quanto tempo depois isso poderá ocorrer. Mas ainda se exige, é uma noção que eu acho que vem do direito penal, uma noção de causalidade estrita. Se A, então B. Né? B tem que decorrer de A. Quando não é verdade. A pode causar B, C, D, F, G, muitos resultados. Então, eu acho que um dos trabalhos aí que a gente pode fazer é ampliar essa noção de causalidade. Né? Uma noção de causalidade mais contemporânea, no sentido de que nós sabemos que tudo influi em tudo. A perda de oportunidades, por exemplo. Também. Que é uma coisa absolutamente subjetiva, mas filhos de casamentos, o filho de uma relação que não daquele casamento, que foram, aspas, sofreram abandono afetivo, eles acabam por ter menos oportunidades de cursar em faculdades privadas, por exemplo, ou de cursar em faculdades. Esse homem tem uma outra família e essa outra família acaba sendo a beneficiária de todo o seu esforço e aquele filho, aquela filha ficam relegados a uma condição que não é a condição paterna. Isso aqui é importante e há um desequilíbrio evidente, né? Não tem como a relação causa e efeito, né? Porque ela é evidente, né? Que se eu não dou as mesmas oportunidades, o resultado vai ser diferente, é muito evidente, né? E muito, nós vivemos isso comumente, né? Eu queria só vir ao encontro de uma observação sua, que é como nós não nos damos conta, né? Como nós, no nosso dia a dia, no nosso mistério, a gente acaba também se automatizando, né? E fazendo as coisas da mesma forma, recebendo as mesmas decisões. Nós também somos os propulsores dessas modificações. E nós temos que nos ater. Eu levo daqui hoje, além de tudo, eu levo o sentimento da responsabilidade, né? Essa responsabilidade de nós podermos olhar as coisas com esse novo olhar, senão nós acabamos ficando realmente muito compassivos, né? E direito de família não serve para compassividade, ele é o direito dos fortes. Eu sempre brinco que fracos não podem fazer direito de família, não podem viver, porque viver é difícil. E direito de família está ligado com o ato de viver. Então, nós não podemos nos enfraquecer perante até tudo que vem. Nós estamos quase no final. Eu gostaria, por favor, ainda de pedir que alguém
por favor. Doutora Regina Soares, é uma honra tê-la aqui. Uma boa tarde a todos e a todas. Quero agradecer esse espaço do IARGS, através da doutora Sulamita, da querida Eliane Bestetti, da Ana Piccoli, a sua presença, a doutora Maria Berenice Dias. É sempre uma alegria e é sempre, nos sentimos como orvalhadas, né? Pela sua sabedoria. Isso renova, né? Isso realmente nos renova. Mas, enfim, eu trago aqui uma situação prática que eu estou enfrentando no escritório, que é a seguinte. O pai, que deveria pagar alimentos, ajustado judicialmente, não pagava. Entrou com uma ação de exoneração de alimentos, dizendo que havia perdido o emprego. Eu consegui provar, né, pedi a expedição de ofício para o Ministério do Trabalho e Emprego, ele estava trabalhando, um salário bem razoável. Se não bastasse isso, com uma ação trabalhista de uns 700 mil reais. Mas, assim, condições de pagar alimentos para a filha ele tinha, não pagava porque não o queria. Além da execução de alimentos, entrei com uma ação de dano patrimonial, enfim, pelo abandono econômico da infante e o dano da mãe, e pedi a perspectiva de gênero, porque a mãe sustentou essa criança em detrimento de tantas outras coisas que ela deveria fazer e poderia fazer e almejava e sonhava em fazer, porque ela precisava manter a criança sozinha naquele período. E agora eis que surge o impasse, porque como houve a satisfação dos alimentos através de uma penhora nessa ação trabalhista, que já estava em liquidação, foi penhorado o valor, eu percebo que há uma dificuldade do Poder Judiciário em impulsionar a ação de dano patrimonial e a ação de abandono material, porque eles entendem, basicamente, olha, o dinheiro foi alcançado. Mas todas as outras perspectivas, tudo que está por trás dessa satisfação, dessa execução de alimentos, não é apreciado. E o processo acaba tendo aqueles... Quando eu reclamo muito, tem aqueles impulsos assim, cartorários, mas não se consegue avançar, não se consegue marcar uma audiência de instrução, não se avança no processo. E é justamente essa situação, se nós não, vou usar um termo bem atécnico aqui, não espernearmos nos autos, se nós não impulsionarmos e não lutarmos por isso de forma muito veemente, com muita força, realmente nós não avançaremos. Mas me parece que também é uma situação que o Poder Judiciário se omite e transforma cada criança, cada execução de alimentos em um número, em uma cifra de execução, quando é muito mais do que isso. A perspectiva de gênero nos exige muito mais do que isso. Eu gostaria de saber, é uma questão de que a gente precisa continuar lutando, ou realmente, assim, vou depor armas e fazer um acordo com a parte contrária de deixar tudo por isso mesmo? Não vai fazer acordo nenhum. Pega o dinheiro e continua na ação, né? Não, e algo que até tu referisse é verdade, a gente também tem que se dar conta que esse não pagamento de alimentos aos filhos, isto é uma violência patrimonial contra a mãe, né? Que acaba assumindo esses encargos e acha até com um pedido de medidas protetivas, né? Nesse sentido, porque ele não está cumprindo, né, essa obrigação, e isso tem um reflexo na própria mãe. Então, não é só deixar de pagar, mas acho que dá para invocar até isso, viu, Virgínia? Regina. Acho que violência patrimonial no âmbito da Lei Maria da Penha. Temos várias perguntas aqui pelo pessoal do YouTube que estão nos assistindo. Eu vou me permitir fazer duas aqui. A Priscila Teixeira pergunta: em caso de provimento do recurso pelo tribunal para a utilização do protocolo, a sentença é desconstruída? Estou sendo literal. Sim, mas ela te falou desconstruída, desconstituída. Sim, eu acho que a solução a não ser que exista aquela que se chama teoria da causa madura, né? Ou seja, de que o tribunal consiga julgar atentando ao protocolo.
ou seja, né, trazendo esse elemento. Senão, o caso é de reconhecer a nulidade da sentença para o juiz enfrentar este argumento no âmbito do primeiro grau, até para não haver a supressão de um grau de instância. Nós temos uma pergunta que não diz direto com o nosso tema, mas que envolve a todos e me permito fazê-la. É da Neuza Ledesma. Ela pergunta: como proteger nossas crianças e as mulheres em situação de violência doméstica? Temos a Lei Maria da Penha e temos a Lei Henri Borel, né, que fala sobre a violência doméstica contra crianças e adolescentes. Acontece assim, esta inviolabilidade de domicílio, eu acho um horror, né, que tem no âmbito da Constituição, e que aqui neste país, eu acho que é por inércia, né, há respeito absoluto a esse princípio. Quando na maioria dos países do mundo, não, né? Toda criança que entra na casa dos pais, sai do berçário, começa a ser reiteradamente visitada de uma maneira aleatória por pessoas para ver a sua situação. Isso era o mínimo que precisava se fazer. Mas assim, o que nós ainda temos? Né? Uma enorme dificuldade das mães ou das mulheres de denunciarem a violência de que elas são vítimas. Há aquela crença, né, de que como mulher é criada para ser cuidadora e educadora, de que ela vai mudar o marido, vai curar isso. Não vai. Né? E até assim, até para dar uma chance para este relacionamento continuar. Ele recebeu um basta. Eu faço isso, vem uma reprimenda. Né? Agora, se ele faz e ela não reage, ela só chora, e ele pede desculpa e diz que a culpa foi dela, porque ela não estava em casa, porque ela não fez a comida, ou porque, e tal, e então ela se acha culpada, porque ela teria a obrigação dela fazer, ela vem na esperança, é o ciclo da violência, de que a coisa vai melhorar, e ela sempre avança, a violência sempre aumenta, é uma espiral que vai não crescendo, né? E isso tanto com relação à mulher, quanto com relação aos filhos, que nós temos a chamada violência vicária, que é agressão dos filhos para se vingar da mãe. Então, essa é outra realidade que também existe, né? É verdade, né? Mas essas são realidades muito perversas. Então, assim, o que nós precisamos é ficar atentas. Acho que as escolas se omitem muito, principalmente escolas particulares, nós sabemos disso, né? Que qualquer coisa que aconteça, qualquer coisa que não tem a tendência de não procurar pais, não nada, porque tem medo que tire esse filho da escola. Diz que depois da pandemia isso ficou muito saliente, né? Porque houve uma evasão muito grande das escolas particulares, enfim. Então, assim, o Estado não assume esse compromisso com relação a quem presta a proteção absoluta, com absoluta prioridade. Não, então, assim, tem que ser este entorno, tem que ser mãe, tem que ser os outros parentes, sabe, que tem que enxergar isso e tem que denunciar. Eu não vejo assim, às vezes a avó vê a maneira como a filha é tratada, o neto é tratado e tal, e não faz nada, e acha que vai passar, não vai passar. Sabe? Então, assim, falta um pouco de responsabilidade, de consciência de todo mundo, né, de que isso não pode subsistir. Sabe? A resposta não tem, mas, sabe, todo mundo lá na minha vizinhança tem medo de mim, porque esses tempos, volta e meia, eu me acho chamar o conselho tutelar, eu ouço uma criança gritando, começa a bater no porteiro, tem uma criança chorando aí, o que foi que aconteceu? Vou chamar o conselho tutelar, está chorando há muito tempo. Mas isso é verdade, mas eu não consigo não fazer, eu tenho que pensar naquela criança que está lá, ou aquela mulher que está berrando, eu sempre ligo, comunicando o fato. Eu faço a minha parte, né? Então, acho que nós temos que assumir tudo isso. Não teve aquele pai esses dias que matou um menino de 5 anos? Exata por si vingança. É uma coisa incrível isso. Eu estou maravilhada com esta palestra. Não é bem a minha área, mas certas realidades a gente assim, mas é mesmo, como é que a gente não se dá conta? Que coisa importante isso. Agora, eu acho também, Berenice, que as mulheres elas têm que se dar conta. Quando um namoro começa, o rapaz começa a fazer exigências, ou elas têm que se dar conta que aquilo está passando dos limites, não pode deixar
certas coisas a pessoa está demonstrando que é dominador. Isso eu tenho que dizer, não, é igualdade, nós somos iguais. Nenhum manda no outro, cada um tem a sua vida. Mas vamos respeitar, vamos querer bem ao outro, mas tem que ser assim. Sulamita, toda mulher quer um homem para chamar de seu, então elas engolem qualquer sapo. Eu queria convidar a doutora Ana Lúcia Piccoli, por favor, venha para junto de nós. Ana, por favor. Nós agora também estamos aqui recebendo a doutora Ana Lúcia Piccoli, nossa sócia, que era secretária-geral do IAS e agora é secretária-geral da OAB. E também a doutora Regina Soares, a secretária-geral adjunta. Então, para nós é uma alegria muito grande que as nossas associadas... Não, mas era... Dom Pedrito. É tudo longe. Não, mas esta minha amiga de Dom Pedrito é uma amiga maravilhosa. Inclusive, nós estudamos no mesmo colégio das Irmãs de Nossa Senhora do Horto, em Dom Pedrito. Só que eu sou... Até... e eu sou de Uruguaiana e sou do Horto. De Dom Pedrito. Então, ela sabe, a Maria Helena sabe que nós somos. Então, é uma alegria muito grande, Ana Lúcia, tua, a Regina, todas, cada pessoa que entra aqui, o doutor Jorge, que também veio aqui nos dar prazer da sua... Cada uma pessoa que entra, eu digo, que bom que ela está aqui, que bom, olha aí, ó. E a nossa também, né? A Delma, o nosso conselho fiscal. O IARGS é isso, é um grupo de pessoas interessadas no estudo do direito e que principalmente são amigas. Isso aí, né? Bom, a palavra Ana Lúcia. Bom, aqui é a minha casa, né? Então, estou muito feliz de receber aqui a querida Maria Berenice Chanel do Instituto, né? Como diz a Liane. E agradecer... pegou, né? Agradecer a doutora Sulamita e a doutora Liane por todos os encontros que a gente tem feito aqui. Mas eu queria colocar alguma coisa prática nesse assunto que tem me chamado a atenção, que eu tive um caso agora bem interessante, que o pai queria e insistiu, aliás, não é o primeiro nem o único, em ter uma semana para ele e uma semana para a mãe. Eu acho isso maravilhoso. Porque ele diz assim, ó, a minha forma de educar é uma e a forma dela é outra. Hoje eu só tenho fins de semana. Quem sou eu? O pai da diversão. Porque aí ele vai para o McDonald's, ele vai para o parque, ele não consegue olhar o tema de casa, porque daí é uma vez por semana que a criança vai lá. E quando eu fiz a petição, eu fiz uma petição longa, tive que estudar para tentar convencer a mãe, porque a mãe não quer isso. A mãe quer aquele padrão. E aí comecei a ver realmente, a lei deveria ser assim, uma semana para um, uma semana para outro. Isto é igualdade. Igualdade não é um fim de semana para cada um, porque quem é que fica com a carga de levar e buscar no colégio todos os dias, de controlar o tema? É a mãe. Né? Então, queria saber a opinião da doutora Maria Berenice com relação a isso e dessa possibilidade, desta mudança legislativa para dizer, a lei é essa, só não será assim quando tiver algum problema, alguma dificuldade. Isso é igualdade. Como veio a guarda compartilhada. Assim como veio a guarda compartilhada. Ela é uma ficção, mas isso é prático, isso é na prática. Gostaria de lhe ouvir. Eu sou absolutamente favorável, né? E até assim, a periodicidade ficar deliberando os pais como, se é uma semana, 15 dias e tal. É que eu queria muito saber por que as mães são tão burras, né? Porque eu sempre digo assim, pai é ótimo, pai é babá grátis, né? A gente pode sair sem culpa, porque ele está lá, fica com o pai. Ah, mas ele não é bom pai, mas é o pai deles. Ah, mas ele não sabe trocar fralda, vai aprender, nunca deixaram brincar de boneca achando que ele ia virar gay, então ele não sabe mesmo trocar fralda. Aí depois, quando logo que nasce os filhos, as mães também não deixam, né? Essa geração nova sabe. Tá, acho bom. Acho bom. Dos 20 aos 40 sabe. Mas esta resistência a esse modelo vem, da área da psicologia, que eu não sei o porquê, que é absolutamente contrário a isso. Poder. Mas da área da psicologia, não sei qual é o poder. Pois é, poder. É. Poder
E há uma resistência muito grande, mesmo quando há consenso dos pais, os juízes não têm homologado. Exatamente. E não homologam. Então... Por isso, grande estudo, doutrina, jurisprudência, livros, até tem livros escritos sobre isso, então... O que tu acha, Jorge? O Jorge, deram uma cadeira para ele, ele não quer ficar aqui discutindo. Doutor Jorge, por favor, venha engrandecer. Se não aqui. seria saudável, qual seria o prejuízo que estaria? Porque Mudança de rotina. Eles dizem que é muita mudança de rotina. Que não seria saudável. Mas a presença constante do pai vale muito mais do que essa quebra de rotina que dizem existir. Com certeza. Tu é a favor ou é contra, Jorge? Não há dúvida nenhuma. Acho que a questão é que o valor... Nós não estamos acostumados a sermos virtuais assim, para com isso. Vai te acostumando que agora vai ser assim, Iago. O valor da presença e do exercício da função paterna é muito mais superior, né, em qualidade do que qualquer outro desconforto que possa haver no sentido da locomoção, da rotina, etc. Quer dizer, o valor maior para uma criança, né, e quanto de menor idade mais ainda, é o exercício plenário das funções paterno-filiais. Tá? E reconhecermos, então, a importância da função do pai como algo que está para além de qualquer dificuldade ou outra, porque isso é constitutivo da condição do sujeito. Tá? É que eu acho que é uma mistura do casal parental, né? As dificuldades que existem entre o homem e a mulher, ou o casal parental, não importa se é homem ou mulher, em relação àquela relação deles, é transferida para a relação com os filhos. Então, naturalmente, muitas causas que foram que levaram à separação são causas que persistem depois na educação dos filhos, na forma de ver, na não assistência ou no excesso de zelo, quer dizer, são coisas que permanecem presentes. Nós vamos ter que terminar e eu queria poder lhe dizer que bombamos no YouTube. Enorme, assim, elogios à doutora Maria Berenice, elogios à nossa plateia, elogio a todos, dizendo aqui, eu vou ler o da doutora Tânia Antunes, quero cumprimentá-la, doutora Maria Berenice, pela excelente aula. Tem um caso similar ao trazido pela doutora Regina Soares, que tramita na Vara de Família de Viamão. Vou lembrar sempre da sua aula. A doutora Neuza também, cumprimentos ao IARGS, na pessoa das doutoras Sulamita e Maria Berenice, pela escolha do tema, vez que o cumprimento do protocolo considera-se as questões de gênero se dará efetiva, quando considerada, as questões de gênero se dará efetiva justiça. Então, muito obrigado a todos. Eu acho que para a primeira bombamos, como disse, uma linguagem técnica, bombamos, né? Obrigada a todos. Chama para foto, Liane. Vamos, agora pode terminar, né? Nós vamos seguir a